Celestial, em nome de Jesus, eu oro pelo gesto que está em evidência para trazer uma mensagem para o seu povo. E eu tenho certeza que o Senhor colocou no coração dele aquilo que ele deverá falar nesta noite. Senhor, para a honra e glória do teu nome, que ele seja usado pelo poder do Espírito Santo e que essa igreja seja edificada no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Pode se aceitar. Deus é bom e Ele está na frente, né? Quero começar aqui falando sobre a origem ou a definição de culto. Né? Um bom tempo atrás eu vi um ensinamento. Esse ensinamento era voltado para a batalha espiritual, mas que vai servir para nós também, porque tem a ver com batalha espiritual também. E ele falava sobre culto, sobre os demônios que vagueiam pela terra. Em determinados lugares, eles construíam seus altares. Então, a palavra culto, cultuar e cultivo veio muito dessa ligação com o que o povo cultivava, com o que eles acreditavam. E a agricultura em cada região ela é única por causa do tempo, do sol. E em todas as civilizações, desde lá atrás até os dias atuais, muitos ainda têm a crença de cultuar a um Deus para abençoar a colheita, para abençoar ali o plantio, para ali ter uma abundância, para que Deus ou forças maiores abençoassem ali aquele trabalho. E a gente sabe que na Bíblia a gente vê muitos personagens bíblicos que foram dois, uma grande maioria foram criadores de bois, de cabras, ovelhas, em referência aos pastores que cuidavam das ovelhas. E aí a gente tem exemplo de Abraão, tem exemplo de Jacó. E com essa definição do que é cultuar, ligado à cultura de um povo, de uma civilização, de uma certa região, eu quero lhe trazer também o significado de cultura, que tem muito a ver com isso, está ligado com isso também. E na antropologia fala que é um conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, que distinguem um grupo social. Formam uma etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e espirituais de um lugar ou período específico, civilização. Então a gente tem que adotar, irmãos, para a gente, que nascemos de novo, que nos reconhecemos como filhos de Deus, a cultura de Cristo, que é o culto ao único Deus. Dessa premissa, a gente passa a entender como que deve ser o nosso comportamento, o que deve ser a nossa cultura. Eu sei que é muito difícil vivermos num mundo que tem a sua cultura própria. Não sabemos ao certo qual é a cultura, enfim, que rege o nosso país, porque é um país muito miscigenado, uma pluralidade de religiões e de crenças, e que a Constituição faz com que respeitemos a todas. Mas a gente sabe também que um grande número de pessoas no nosso Brasil são consideradas cristãs. E aqui a gente envolve tanto o catolicismo quanto o evangelho, até mesmo, por que não, o espiritismo, porque muitos se consideram
cristãos. Então você vê que a nossa cultura é regida pelos conceito de moralidade judaica cristã. E que muitas das vezes a gente pega por não usar a Bíblia nisso. A gente sabe que o Espiritismo não usa a Bíblia, evita evitar algumas coisas da Bíblia, embora use bastante. Até mesmo, às vezes, o nosso Evangelho da Pentecostal, às vezes também não segue algumas coisas. Ou beneficiam mais uma coisa do que a outra. Eu conheço linhas de evangélicos que eles só gostam de adotar o Novo Testamento. E muitas das coisas do Antigo Testamento que fazem a base do Novo, eles esquecem. Mas por que tudo isso, irmão? Por que você está falando sobre isso? Para nos dar a consciência do que estamos fazendo com a nossa vida. Qual é o culto que estamos dando a Deus? Como estamos olhando para o nosso campo, para a nossa colheita? A quem estamos atribuindo a nossa colheita e o nosso plantio? E de que forma estamos fazendo isso? Então, pegando essa pequena introdução, eu quero testemunhar aqui, contar mais um pouco da minha vida para vocês. Muitos aqui já conhecem. Eu aceitei Jesus, eu tinha de 8 para 9 anos. Você era muito novo, mas foi nessa idade que eu entendi o juízo de Deus na minha vida. Numa pregação, aqui neste lugar, onde ainda havia bancos, os bancos proporcionavam corredores laterais e um corredor central. Eu estava sentado ali, mais ou menos onde está de Valdo, porque era nosso cantinho. A casa pastoral era colada aqui com a igreja, onde era a classe das crianças e a cantina. Então a gente saía desse corredor, entrava e ficava ali. Crianças, minha mãe ali cuidando da gente para não fazer bagunça. Às vezes a irmã Dora sentava na nossa frente e chamava a nossa atenção quando a gente estava bagunçando. Ou às vezes a irmã Aurora, ou às vezes até a irmã Joaninha. Eram pessoas daquela época que nos moldaram para ter reverência na casa de Deus. E ali numa pregação que o meu pai estava falando sobre o juízo, sobre o pecado, sobre o inferno, eu senti uma condenação muito grande. Eu entendi ali que eu tinha que aceitar Jesus. Eu não sei o que me deu esse pensamento, e eu falei, se eu não for aceitar Jesus hoje, e se amanhã eu morrer, eu irei para o inferno. Esse é o tipo de coisa que leva o pecador a se arrepender. Mas você já era do culto? Eu falei, já era do culto, entendia tudo, escolhendo dominical, decorava versículos, mas naquele momento o pastor já tinha falado, não adianta você ser filho de pastor e filho de crente. Em algum momento você vai ter que aceitar Jesus. Isso vai ter que ser uma decisão pessoal. Então naquela noite Deus tocou, o Espírito Santo tocou na minha vida. Eu vim aqui na frente e aceitei a Jesus. Dali em diante, a minha intimidade com Deus se intensificou. Desde criança a gente já tinha uma certa intimidade com Deus. A gente já orava e já via as coisas acontecer desde criança. E antes de aceitar a Jesus, eu já tinha aprendido, minha mãe já tinha ensinado o porquê de ofertar a Deus e o porquê de dizimar a Deus. E assim como acontece com vocês, isso aconteceu comigo, eu não sei se acontece com vocês, mas a cabeça da gente aos 10 anos muda aos 20, muda aos 30,
e muda também aos 40. E a minha cabeça ali de criança, o que eu consegui entender é aceitar Jesus para me livrar do inferno e dizimar a Deus e ofertar para ter bênçãos de Deus. Porque a minha mãe sempre falava, é muito melhor você juntar tesouros no céu do que na terra. E essa palavra nunca saiu da minha cabeça. A juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Eu não sei para vocês, mas para mim, eu procuro imaginar assim, eu tenho um banco espiritual. Cuidado por Deus, um banco que nunca vai falir, que nunca vai fechar. Um banco que os juros rendem de uma forma extraordinária. Porque ao longo da minha vida, eu sempre consegui, sempre tive aquilo que veio ao meu coração. E como filho, eu sempre também tentei evitar ficar perturbando Deus. Porque eu sabia que se eu orasse a Deus, Deus iria agir. E isso em qualquer ocasião, seja financeira, seja espiritual, seja física, ou um comportamento entre amigos ou familiares. Tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu uma solução. Deus me mostrou como é que solucionava. Eu lembro que mais tarde, um pouco mais velho, já na faculdade, a gente tinha pegado um projeto para fazer na engenharia. E aí o pessoal me deixou responsável pela parte de programação do projeto, do design, do layout. A gente já sabia programar para poder acionar uma bomba de um certo galão, jogar água de um galão A para galão B. Essa parte da programação a gente já tinha. Só que a parte visual a gente não tinha. Eles falaram, Jeff, você está encarregado de fazer essa parte visual. Tudo bem? Eu falei, tudo bem, eu acho que eu vou conseguir. Irmãos, eu fiquei 2 semanas trabalhando nisso. Eu não conseguia. Nunca era. O que acontecia no físico não correspondia ao que acontecia no virtual. Eu falei, onde eu estou errando? E é isso que acontece com os filhos de Deus. A gente erra em não lembrar que temos um Pai. E eu lembro que eu fui dormir e eu falei, Deus, eu tenho 2 dias para entregar esse projeto. Eu quero que o Senhor me revele, que seja em sonho, ou me mostre onde eu estou errando. Aí Deus me deu um sonho. Em que linha da programação eu estava errando. E ainda, como se eu estivesse acordado, as coisas acontecendo na minha frente. Eu acordei, anotei a programação, não tinha um computador potente naquela época que pudesse programar em casa. Era muito arrastado. Eu falei, vou chegar na faculdade hoje, vou pedir para ir no laboratório para testar se funciona isso. E Deus, irmãos, Deus é bom. Porque funcionou. Era o que faltava. Eu tive um esclarecimento daquilo. Porque Deus me ajudou a fazer isso. Então Deus nos ajuda. Só que para isso, para ter essa comunhão com Deus, a gente não pode ser bagunçado. Hoje eu sou pai. Eu tenho um filhinho que tem 4 anos, vai fazer 5 no meio do ano em agosto. E hoje eu entendo algumas coisas quando a Bíblia fala de pai, de filhos. Hoje eu entendo muito mais coisas que meu pai falava para mim, que um dia eu ia entender, hoje eu consigo entender. Porque a nossa cabeça de 30 não é a mesma de 40.
pelas coisas que lá de 30 a gente achava que tinha certeza, aos 40 a gente já não tem certeza de muita coisa, porque a gente aprende coisa nova. Isso também a gente tem que levar para a maturidade da igreja, a maturidade cristã. Hoje eu tenho 43 anos, se eu for contar de quando eu aceitei a Jesus, praticamente eu tenho 30 anos de igreja. Eu tenho 30 anos de filiação com Deus, de fato. Então eu já orei muito, eu já me corrigi muito, eu já vi muita coisa acontecer no meio espiritual, nessa cultura de igreja, nessa cultura cristã. Eu já vi que certas coisas, se a gente parar de fazer, está errado. Eu já vi e já provei que se a gente continuar caminhando ali na palavra, as coisas fluem, certo? Em Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Então a palavra te orienta e te abre uma clareza para onde você tem que caminhar. Você não vai caminhar no escuro. Então, se a gente está falando de obediência, hoje eu entendo com o Benjamin quando eu falo alguma coisa com ele, e ele não me escuta, ele quer fazer só aquilo que ele acha que tem que fazer já com 4 anos, nunca vi uma criança com tanta certeza das coisas. Com 4 anos ele quer te ensinar. Eu falo, olho para ele e falo: meu Deus, o que é isso? Como lidar com isso? E a gente vai aprendendo, porque filho, por mais que a gente queira moldar o nosso caráter, aquilo que a gente costuma, aquilo que a gente acha bom, a gente não vai conseguir, irmãos, porque eles são independentes. Eles só nos usaram para vir ao mundo. Eles têm uma carreira que eles vão seguir. Cabe a gente falar da palavra de Deus para eles e iluminar o caminho deles, para que eles não caminhem em trevas. E está lá do lado para quando eles precisarem falar: olha, eu avisei, isso aqui ia machucar. Você foi lá e se machucou. Você consegue entender? Aí ele fica olhando e aos poucos isso vai assinando, porque Deus faz isso com a gente. Deus ele fala: filho, faça isso. Me honra primeiro, me dá o primeiro pedaço de bolo. Uma vez na internet eu escutei um rapaz falar sobre o primeiro pedaço de bolo. Deus nem quer comer o bolo, Ele só quer ser honrado e ser o primeiro. E aí aconteceu uma coisa com o Benjamin que aconteceu comigo quando eu era criança. Não lembro se foi minha mãe, se foi meu pai, e falou: ó, a gilete, ela é muito afiada, ela corta. Eu não sei por que tinha uma gilete jogada aqui no quintal. Eu falei: será que corta? Corta nada. Peguei a giletinha, fiz assim. Corta! E na hora, o grito veio, o sangue escorreu, mas eu aprendi. Eu poderia ter aprendido apenas se acreditasse, se confiasse na palavra do meu pai e da minha mãe? Sim. Com o Benjamin também aconteceu isso. Tinha uma gilete no banheiro, dessas que é solta, que Santana sabe que põe naquele negocinho que faz aqui, né? Essa porta, né, de Santana? Estava solta, eu nem sei por que a gente tinha aquilo. Alguma coisa que a Lívia usou, para alguma coisa dos artesanais dela lá. E a gente tinha uma caixinha nesse banheiro. A Lívia viu que eu já me brincando naquela caixinha. E pegou. Eu falei: filho, isso corta, não mexe mais. Colocou ele dentro da gaveta e fechou. Deu minutos depois, um grito na casa. Estava um menino lá que deve cortar. Eu voltei. Falei: nossa, eu fiz a mesma coisa. Hoje a gente já usa de exemplo. Então, na cultura cristã, a gente também tem exemplos assim. A gente tem que parar de cultuar a Deus e as coisas começarem a ir de mal pior. A gente parar de ofertar e dizimar e as coisas acontecerem de mal pior. A gente não sair de um ciclo de dívida, coisas quebrando o tempo todo. Ah, mas será que é por causa disso? Irmãos, eu não sei.
Eu sei que quando eu estou ofertando, eu sei que quando eu estou dizimando, eu sei que quando eu estou no caminho, tentando fazer aquilo que é certo, é aquilo que agrada a Deus, as coisas dão certo para mim. Porque com o Benjamin é a mesma coisa. Quando eu vejo que ele está muito obediente, que eu falo só uma vez e ele faz, não tem como, irmãos, um pai não levar esse menino para tomar um sorvete, ou levar na praia e comer um milho verde, não tem como, porque ele foi obediente. Vamos supor aqui que ele está merecendo, porque a gente sabe, a gente que é pai. E quando tem um filho que não nos obedece, que não nos escuta, não nos agrada, agradável. O nosso coração fica pesado de agradável, porque a gente não está satisfeito. Será que Deus é a mesma coisa? Como que a gente agrada a Deus? Deus precisa ser agradado? A gente que é pai, a gente quer se sentir útil para o filho e ensinar as coisas para ele. Deus, ele também nos ensina. Ele quer ser útil a gente. E sendo útil e sabendo do nosso coração aberto para ouvir e fazer aquilo que ele pede, você acha que aquilo que você precisa e aquilo que você vai pedir, ele não vai dar um jeito de te dar? Ele vai te dar, irmãos. Porque a Bíblia fala: pedir um filho um pão, Deus não vai dar uma pedra. Ele vai dar um pão, um sanduíche de presunto, igual o Chaves. Porque ele sempre dá aquilo melhor do que imaginamos. A Bíblia fala sobre isso. A gente pede uma coisa que vai nos suprir, daqui a pouco Deus nos dá o melhor. Ele nos provê o melhor. E tem tanta coisa que eu tenho aqui para falar para vocês e que eu vou ser repetitivo. Porque essa tem sido a minha vida. Eu já provei, quando não obedecer é ruim, quando obedecer é maravilhoso. No ano passado, na confraternização da empresa, conversando, a gente sentou de frente com o pessoal do comercial, e aí citou lá uma conversa de algum lugar na Europa. Aí eu falei: pô, realmente é assim, mas tal lugar também é assim. Eu não lembro agora qual era o lugar. Ela olhou para mim assim: meu, toda hora eu vejo você falando que já foi para um lugar, já foi para outro. Tu é rico? Eu falei: não, eu não sou rico, mas eu sou próximo. Ela falou: não é rico, mas é próspero. Aí eu acho que ela entendeu, porque é uma pessoa que está longe dos caminhos de Deus, mas os pais são crentes, os pais são de Minas Gerais. E ela fala assim: eu frequentava a Assembleia, meus pais são crentes. Eu falei: pô, então volta para a igreja, menino. Para com isso. Porque a riqueza não tem nada a ver com prosperidade, irmãos. A prosperidade na vida do crente, na vida de quem teme a Deus, ela supre as suas necessidades e um pouco a mais, exatamente daquilo que você precisa. O dom de riqueza e o ato de você ser rico vem com um trabalho, também é um dom. E quem sabe negociar e fazer negócio, esse fica rico. Mas quantos ricos não são endividados? Quantos médicos que se esforçaram ganham um trabalho de 20, 30 mil, mas não sabem gerenciar o seu dinheiro? Tem um carro, tem uma casa, uma dívida muito alta, e lá na frente não consegue ajudar nada, entram em dívidas, penhoras, e quando ficam velhos, não tem como continuar a ter uma vida confortável. Porque essa é a tal da educação financeira. E pasmem, a Bíblia te ensina a educação financeira. Lembra que eu falei daquele banco espiritual que tem nos céus? Sempre que eu precisava fazer alguma coisa, eu nem sequer trabalhava, eu falava: Deus, eu não sei se meu pai e minha mãe têm condições, mas eu gostaria de ir nessa viagem. Acontecia da gente ir nessa viagem. Quando era uma viagem que eu não estava muito afim de ir, eu falava: mãe, não precisa, eu não quero.
comecei a trabalhar, irmãos, o meu primeiro salário era R$ 132. Hoje é um absurdo, mas o salário mínimo lá em 2000, lá em 99 para 2000 era isso. R$ 132, a gente comia um belo x-salada, uma Coca-Cola, a gente pagava R$ 2, não ganhava x-salada nem R$ 1 na Coca. Era maravilhoso. As coisas vão mudando. Irmãos, mas você está há 25 anos no mesmo empresa, eu estou há 25 anos no mesmo lugar, irmãos. A minha carteira só tem lá a TV do povo. Eu nem sequer consigo pensar o que eu iria fazer quando eu sair de lá. Porque eu sei que, como Deus abriu essa porta, um dia ele vai fechar. Um dia Deus vai falar, o seu tempo aqui acabou. Você vai sair. Eu já vou estar muito satisfeito, porque foram 25 anos. Foram 25 anos de muita amizade, de muito conhecimento. Lá eu conquistei. Lá me ajudou a conquistar tudo que eu tenho hoje. Não posso reclamar nesse lugar. Por mais que as coisas às vezes sejam difíceis. Anos são difíceis, outros anos são mais fáceis. Mas eu dou honra, eu dou glória a Deus por aquele lugar todos os dias. Eu sempre imagino e falo, se esse diretor ele pega pesado, se esse chefe aqui ele pega pesado, é porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso. No primeiro começo a gente até pensa em falar mal e até fala. Nossa, que maluco. Mas aí a gente começa a entender, mas por que isso está acontecendo? E aí a gente aprende, porque Deus nos tem dado missão. E a Bíblia fala que toda autoridade ela é dada por Deus. Deus, ele permite que você tenha um chefe maluco, um chefe doido, ou até mesmo um chefe bonzinho. Durante muito tempo eu tive chefes maravilhosos. Agora é a época que eu tenho um chefe mais duro. Porque talvez Deus viu que eu estou acomodado. Eu preciso de um chacoalhão para poder me movimentar mais. Até nisso eu vejo os cuidados de Deus na minha vida, irmãos. Por quê? Porque a gente preza estar no caminho, sempre obedecendo a sua palavra. Amém? Basicamente, é o que eu precisava falar para você hoje. Se você está debaixo da direção de Deus, se você guardou os princípios e os valores que Deus ele tem te dado diante de você, escute seus pais, escute os seus mestres, escute os seus líderes, escute os seus pastores. Eles têm muitas coisas a ensinar para vocês. Às vezes a gente não entende o porquê. Porque a gente está recebendo tal palavra, tal exortação. Mas a gente tem que refletir e entender, Senhor, e pedir para Deus, Senhor, onde você quer que eu mude? Como que você quer que a minha vida seja direcionada? Qual caminho eu estou andando que não te agrada? Ele vai te mostrar. Ele vai te livrar do laço, do passarinho e da peste perniciosa. Porque você vai habitar no esconderijo do Altíssimo. E para ficar protegido, fique perto de Deus. Amém, irmãos? Agora vamos ficar de pé? E a gente vai ofertar hoje. Amém? Então, se você trouxe algo para ofertar, para oferecer a Deus, que não seja apenas uma oferta de que eu vou ofertar para ser abençoado. Não, mas vai ser uma oferta porque Deus já me abençoou. Amém? Eu falei que aos 10 a gente pensa uma coisa, aos 20 outra, aos 30 outra coisa. Eu já não consigo mais olhar o ato de ofertar e dizimar como algo que eu vou
vocês dão dízimo no cominho, da hortelã, mas esquecem de fazer as outras. Então não adianta nada a gente ofertar e dizimar e não estar no caminho que Deus quer que a gente seja. Então que a gente possa unir todas essas coisas. Amém? Eu escutei uma história muito triste ontem de um pai que ficou viúvo e ele tem 3 filhos. Só tem um filho dele morando em Praia Grande. Ele mora em São Vicente. Mas é um senhor muito abastado, porque ele trabalhou para a Receita Federal. Ele era um auditor da Receita. Ele tem um salário muito bom. Só que agora viúvo, já idoso, ele está começando a ter aquelas que o pessoal fala que é esclerose, né? Ele está ficando esclerosado. Tem coisa que ele lembra, tem coisa que ele esquece. Às vezes ele está. Acho que também tem alguma coisa a ver com isso aí, o Alzheimer, o alemão. E às vezes ele está no caminho, daqui a pouco ele está lá na Praça da Biquinha, ele não sabe por que ele está lá. Então, essa pessoa era rica, né? Mas a prosperidade de ter uma família ao seu lado. Eu fiquei muito triste quando eu escutei que uma mora na Austrália, uma filha mora na Austrália e a outra mora em Portugal. E a que mora em Portugal, quando veio para cá, pegou o cartão dele e as coisas de finança dele e resolve tudo de Portugal. Faz as compras online, pega em casa, e aí ele reclama que fulano esqueceu de me trazer fruta. Irmãos, eu escutei isso, eu falei, eu fiquei triste, porque é uma pessoa que eu conheço. E a gente nunca achou que ia chegar a esse ponto. Eu até perguntei, mas e fulano que mora aqui? Ele não quer saber. Então é muito triste, irmãos. Um filho ou os filhos não querer saber do pai e não dar devida atenção. Isso é muito triste. Então, se tem alguma coisa que a gente tem que aprender com isso, guarda o teu caminho com o Senhor, porque Ele vai te prover, Ele vai colocar pessoas do seu lado. Aí em Malaquias 3:10 fala, se não vier uma bênção top delas, nos venha a maior abastança. Mas você precisa de uma coisa só, que isso vai te dar a maior abastança. Ele vai te colocar em uma coisa só, em uma situação só. Isso vai suprir todas as suas necessidades. Isso vai fazer com que você viva bem. Isso vai fazer com que você tenha alegria de vida. Porque não é só ter riquezas e bens, mas é a prosperidade de ter pessoas que te amam do seu lado. É ter pessoas, quer ter uma comunidade, quer ter, ser pertencente a um grupo que te abraça. Porque é muito triste quando a gente encontra uma pessoa que ninguém quer estar perto. Amém? Então você vai fechar os seus olhos e vai agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e por tudo que Ele poderá fazer. Amém? Não importa a quantia que você trouxe hoje, ou até mesmo se você não trouxe nada, agradeça a Deus e fala: Deus, eu vou dar o meu melhor para ti na noite de hoje, porque eu vou te honrar também, cumprindo as tuas promessas na minha vida e aquilo que o Senhor quer para mim. Feche seus olhos em nome de Jesus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, a tua igreja. Vem, Senhor, teu povo com espírito de prosperidades e bênçãos para cá, em nome de Jesus Cristo. O Senhor vem entregar, Senhor, a eles aquilo que eles precisam, a resposta que eles precisam, Senhor. Que todos os problemas que eles têm, Senhor, agora, em nome de Jesus, eles vão colocar diante de ti. E que o Senhor venha resolver cada um deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor. Abençoa aqueles que conseguiram chegar até aqui, Senhor. Guarda, Senhor, abençoa também aqueles que por algum motivo, Senhor, não conseguiram chegar, Senhor, até a tua casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos porque tu és o nosso Deus. A oportunidade de ser, Senhor, teus servos e teus filhos, Pai.
sermos guardados por Ti, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Tragam suas ofertas aqui, dízimos que você tem que devolver para o Senhor. Você que tem o seu pai que já está idoso, honra. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem sobre a face da terra. Quando você for almoçar, ou jantar, ou tomar um café, chama ele para estar na mesa com você. Amém, gente? Ela vem, meu pai, vem comer com a gente aqui. Porque a pior coisa do mundo é você envelhecer sozinho. Mesmo tendo filho por perto, você se sente sozinho. Isso é muito ruim. Mas honra o teu pai, honra a tua mãe. Amém, gente? Faça isso. E Deus vai abençoar a sua vida com toda certeza. E isso que o Jefferson pregou hoje é honra para com o Pai. Eu li para vocês que nós somos filhos de Deus. Amém, gente? Então, quando você faz isso aqui, que Deus manda você fazer, para que você seja abençoado com prosperidade, tão certo como vive o Senhor, que a prosperidade chegará na sua casa. Amém, queridos? Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos de Jeová Jireh seja com todos, desde agora e para sempre. Deus os abençoe. Quarta-feira estaremos de volta, se Deus nos permitir, para mais um culto de adoração ao Senhor. Vamos em paz. Que Deus abençoe sua vida.